Pensamos na possibilidade de viver um grande número de vidas sobre a Terra, com diferentes corpos. Grande parte de nós acha provavelmente uma ideia ridícula e até sem qualquer sentido, mas se prestarmos atenção então às diferenças intelectuais, volitivas, ou seja, a capacidade que cada um tem de fazer suas escolhas, e morais existentes na raça humana, observarmos a distância que separa o selvagem do homem civilizado, o estúpido do inteligente, o malvado do justo e bondoso, ao escutarmos a voz interior do ego, portanto do nosso eu superior, onde reside a verdadeira sabedoria, que é o espírito, então apresenta-se perante nós a evolução dos seres e conseguimos compreender o fundamento das leis das vidas múltiplas e sucessivas como uma necessidade desse mesmo ego para o desenvolvimento das suas faculdades latentes, ou seja, das capacidades, dos talentos e das virtudes que já existem dentro de cada um de nós e estão exatamente aqui à espera que nós as trabalhemos para serem desenvolvidas. Já todos nós refletimos porque somos nós, os espíritos, uns mais evoluídos do que os outros? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Responderam assim os espíritos à questão colocada por Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Portanto, como vemos aqui, o ponto de chegada, o ponto de partida é o mesmo para todos. Como vemos aqui, todos os simples e ignorantes somos criados desta forma. E o ponto de chegada? É isso que vamos refletir também ao longo deste trabalho. Portanto, e com isto será importante refletirmos então também sobre a finalidade da existência então de cada um de nós. Qual é o objetivo da vida? A finalidade das vidas sucessivas do espírito, portanto, é o progresso, pois este constitui uma lei divina que impulsiona todos os seres da criação, portanto, não só os seres humanos. Através das sucessivas etapas evolutivas, o espírito ascende de grau a degrau na escala evolutiva, desenvolvendo as suas potencialidades até alcançar a perfeição, ou seja, a pureza, a sabedoria, a fortaleza e o amor aqui também. Portanto, é-vos preciso nascer de novo, portanto, diz Jesus no Evangelho, que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 7. Aqui, pronto, e estas palavras de Jesus são bem claras aqui. É preciso nascer outra vez ou nascer de novo. E, portanto, qual o significado destas palavras de Jesus? A reencarnação ou encarnação sucessiva dos seres constitui uma lei natural, cósmica, e sem ela as atuais desigualdades humanas, no seu aspecto físico, intelectual e moral, não teriam uma explicação lógica para cada um de nós. Portanto, ao refletirmos sobre a finalidade da vida, coloca-se-nos naturalmente uma outra questão, então, que é esta: qual é a vida? Que é a vida? O que é este princípio vital que anima o corpo físico e sustenta as suas funções orgânicas? Quando morremos, o corpo conserva todas as suas substâncias orgânicas. No entanto, falta-lhe aquilo a que nós chamamos vida, porque dele se retirou o princípio inteligente e espiritual que o animava, que é a alma, espírito encarnado, como nos explica Kardec no Livro dos Espíritos. Ao longo deste trabalho vamos falar aqui um bocadinho diferenciadamente entre alma e espírito, como sendo sinónimos. Está bem? Portanto, aqui penso que o Kardec nos apresenta aqui esta diferença, assim, grosso modo, que é quando o espírito encarna, então chamamos de alma, não é? Nós vamos tratando exatamente de espírito e alma dentro do mesmo significado, está bem? Portanto, este psiquismo, esse sopro vital, a alma, sabemos que pré-existe a formação do corpo, sendo imaterial e imortal, ele não desaparece com a morte física. Portanto, ao desligar-se do corpo material, continua a sua existência numa outra dimensão, revestida de um corpo fluídico, que é o perispírito, constituído por uma substância etérea magnetizada. E é nesse estado, então, que o espírito prossegue a sua jornada evolutiva no além. A morte destrói apenas o corpo físico orgânico e, dada a liberdade, então, a alma continua a viver ligada pelo amor àqueles que lhe são afins, aos familiares ou amigos, na vida física. Continuamos a existir, embora numa outra dimensão, imperceptível aos nossos sentidos físicos, regressando periodicamente aqui à vida orgânica para adquirir novas experiências, reparar os equívocos do passado e prosseguir então o nosso aperfeiçoamento espiritual por meio das provas e expiações, e nós aprendemos a viver em conformidade, ou seja, de acordo então com a lei universal do amor, desenvolvendo neste plano físico, aqui na Terra, as faculdades latentes que trazemos então em nós.
O espírito continua a viver e a progredir, então, infinitamente pelos mundos e pelo espaço até o seu grau de pureza, até atingir o grau de pureza e a perfeição que o liberta da necessidade, então, de novas encarnações nos planos físicos. Prosseguindo, então, o seu labor da obra divina, exatamente no progresso dos mundos e também a favor das humanidades. O espírito assemelha-se a um livro da eternidade, entre aspas, claro, e traz-nos muitas páginas escritas das vidas passadas, experiências de existências passadas, conserva muitas outras em branco, destinadas então às futuras reencarnações, onde continuar a escrever a sua história de progresso e evolução. É isto que nós vamos fazendo. Quantas vezes, ao longo da vida, nos deparamos com cenários de dor e sofrimento humano, pessoas portadoras de limitações físicas, intelectuais ou sensoriais, enfermidades graves ou condições congénitas que desafiam a nossa compreensão. Portanto, e perante estas realidades, é natural que muita gente então se interrogue por que motivo a vida de algumas pessoas parece marcada pela dor, enquanto que outras decorrem condições de saúde, prosperidade e até aparente felicidade. Porque sofrem uns, ao passo que outros desfrutam de bem-estar e abundância. Não é? E, portanto, diante destas desigualdades, então muitos perguntam: onde está a justiça divina? Quantas vezes ouvimos estas questões também, não é? Como compreender que Deus, soberanamente justo e bom, permita que os seres humanos vivam em condições tão diferentes? Outros gostariam ainda de saber, então, por que razão algumas crianças nascem na miséria, filhas de pais malvados, selvagens e muitas vezes até criminosos, sofrendo desde a infância toda a espécie de maus tratos e de maus exemplos. Outros nascem em famílias cultas, aparentemente privilegiadas e até bondosas, no seio das quais nada lhes falta, podendo instruir-se e desenvolver todas as belas qualidades que lhes enobrecem o caráter. E daí surgem também, não é, aquelas perguntas que vão surgindo, mas que raramente encontramos respostas ainda também para elas. Que é: por que existem então a miséria, a condição humilde, a fealdade, as deformidades, a doença, a humilhação e os sofrimentos morais ao lado da abundância, da elevação, da elevada posição social, a beleza, da força e da tranquilidade de espírito? Como explicar que algumas pessoas sejam naturalmente inclinadas à prática do bem e o realizem até com uma aparente facilidade, enquanto outras só o conseguem fazer após uma firme luta contra as inclinações que as impulsionam para o mal? No seu infinito amor, Deus concedeu ao homem a preciosa faculdade do livre-arbítrio. Por isso, cada qual é o forjador exatamente do seu próprio destino, de acordo com o uso que faz dessa faculdade. E, em consequência, a vida de cada um de nós, que cada um de nós usufrui, corresponde em grande parte até aos méritos e deméritos do passado, adquiridos nas existências anteriores, constituindo ao mesmo tempo oportunidades de aprendizagem, reparação e progresso. Sendo Deus a perfeição absoluta, como poderia Ele criar algo imperfeito, ou favorecer uns e prejudicar outros, impedindo-os de alcançar a perfeição para a qual todos os espíritos foram criados? O ser humano é livre de escolher o bem ou o mal, mas as suas escolhas geram consequências. Ao praticar o bem, desenvolve virtudes, aproxima-se da felicidade e contribui para o seu próprio progresso. Ao optar pelo mal, ele cria desequilíbrios que, pela lei de causa e efeito, retornarão como oportunidades de aprendizagem e renovação. É aqui uma espécie de bumerangue que nós vemos. Sabemos que o bumerangue volta sempre ao ponto de partida, não é? Um bocadinho esta é a causa do retorno, a lei de causa e efeito. Assim, cada espírito constrói gradualmente o próprio destino, conforme as escolhas e as atitudes que manifesta ao longo da sua caminhada evolutiva. Portanto, por consequência, é fácil compreendermos então que o fundamento das diferenças existentes entre os seres humanos reside nos diversos graus de evolução alcançados então por cada espírito, abrangendo o progresso intelectual, moral e evolutivo.
Alguns de nós encontram-se mais adiantados nesta marcha evolutiva, enquanto outros percorrem etapas anteriores do mesmo caminho. Uns possuem já uma longa trajetória realizada, ao passo que outros se encontram já ainda numa fase inicial desse processo de crescimento. E partindo então desta premissa, deste princípio das vidas múltiplas, compreende-se que as diferenças entre os seres humanos são consequência do próprio processo evolutivo de cada espírito, constituído então pelo esforço, pelas escolhas e pelas experiências acumuladas ao longo das suas existências anteriores. Assim, cada ser traz consigo as conquistas e as aprendizagens resultantes do caminho que tem vindo a percorrer através das múltiplas etapas da evolução, ou seja, das vidas anteriores. Desta forma, a variedade de caráteres, aptidões, gostos e tendências deixa de constituir um mistério, então, para nós. As faculdades inatas manifestadas por certas crianças e jovens prodígios, artistas, músicos, pintores, músicos, como por exemplo Mozart, que começou desde muito cedo a despertar para a música e a tocar, são exatamente evidências da lei da reencarnação e do progresso do espírito ao longo de múltiplas existências. Os talentos que surgem desde cedo refletem conquistas adquiridas em vidas anteriores, agora retomadas e aprimoradas. Se não me engano, Mozart começou a tocar, não propriamente piano, mas cravo, uma espécie de piano, com 3 anos de idade, não é? Como é que ele conseguiria assim aprender a tocar? Portanto, é um dos exemplos dos meninos prodígios que vamos ter também. Por outro lado, segundo o Espiritismo, espíritos geniais, ou seja, de elevado desenvolvimento intelectual e dotados de grande força de vontade, de grande espírito volitivo, mas ainda marcados pelo orgulho ou por outras imperfeições morais, podem reencarnar em corpos frágeis ou sujeitos a limitações físicas, como pode ter sido o caso do grande físico britânico, exatamente Stephen Hawking, que nós vemos aí, não é? Que sofreu de esclerose lateral amiotrófica. Poderá ter sido exatamente um dos casos, portanto, deste espírito genial a nível intelectual. Estas condições não constituem, portanto, um castigo para ninguém, mas antes oportunidades de aprendizagem, de renovação e progresso espiritual. Por meio dessas experiências, o espírito é convidado então a desenvolver virtudes como a humildade, a resignação e o amor ao próximo. A dor, quando compreendida à luz das leis divinas, transforma-se então num instrumento de educação espiritual, contribuindo para o aperfeiçoamento do espírito. Qualquer um de nós pode constatar que, desde a infância, crianças que nascem na mesma família revelam capacidades, tendências e formas de percepcionar o mundo bem distintas. Isto leva-nos à conclusão de que cada criança nasce com características próprias que constituem a base da sua individualidade. Com o passar dos anos, essas características desenvolvem-se e marcam a sua personalidade. Contudo, a personalidade não é imutável, pelo contrário, ela pode ser aperfeiçoada e enriquecida através de uma educação adequada e de experiências de vida significativas. E sabemos que é fundamental a educação das crianças, não é? E fundamental ir até aos 7 anos de idade, claro que depois também, e dizer que a criança ela é assim porque tem uma personalidade muito forte. Ouvimos muitas vezes dizer isso. Essa personalidade forte tem que ser educada também, não é? Porque se ela não for educada enquanto criança, dificilmente depois, na vida adulta, depois terá mais dificuldade para o seu aperfeiçoamento. Ao contrário do que se ouve habitualmente, ouvimos muitas vezes, vamos comer e beber, que é o que se leva desta vida. Não é? Portanto, através desta lei compreendemos que não vimos ao mundo para comer, dormir ou divertir-nos, mas para progredir e desenvolver as nossas faculdades latentes por meio do trabalho, do estudo e do aperfeiçoamento contínuo. Vimos para vencer obstáculos e resistir às tentações do mal, manifestadas nas inúmeras atrações que, no mundo atual, nos levam aos prazeres meramente materiais. Viemos também para adquirir experiências, cultivar e praticar a fraternidade nas relações, tratando os outros como gostaríamos exatamente de ser tratados. Não queremos com isto dizer que nós não possamos comer bem, devemos dormir bem, devemos fazer uma boa alimentação e também podemos divertir-nos, não é? Portanto, não dissemos que não devemos fazer. Não devemos distrair-nos demasiado com estas coisas e deixar depois as outras coisas que são fundamentais na vida, não é? Portanto, não pode existir verdadeira igualdade entre quem se esforça por progredir
por se aperfeiçoar e praticar o bem, e quem permanece indiferente a este esforço, não é? Portanto, nós vemos que as desigualdades humanas fornecem-nos a demonstração visível e palpável das leis das reencarnações ou das múltiplas vidas, trazendo cada uma delas o fruto da sua semeadura. E, portanto, cada um colhe exatamente o que semeia. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O nosso mundo, ou seja, a Terra, pelo que estamos presentemente, é uma escola milenar, onde existem diversos graus de aprendizagem, de acordo com o nosso nível de evolução neste momento. De corpo em corpo, como quem muda de vestimenta, o espírito, o nosso verdadeiro ser, segue a sua jornada, percorrendo as diversas etapas da existência humana. Em cada vida encontra novas oportunidades de aprendizagem, adquirindo conhecimentos e experiências, ou retomando lições que não ficaram plenamente estudadas. E assim prossegue a sua caminhada ascensional, desenvolvendo gradualmente a sabedoria, o amor fraterno e a harmonia interior. Portanto, desta forma, evoluindo por meio do próprio esforço na grande escola da vida, que é a Terra, aquela que estamos, o espírito vai se capacitando para uma vida em melhores e mundos mais felizes, até onde a maldade já não existe, como ela é predominante ainda na Terra, não é? E como nos disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, esta é apenas uma, não é? Portanto, nós temos muitas outras moradas que, de acordo com o nosso grau de evolução, onde chegaremos. Como constatamos, o homem é produto das suas próprias obras, pois as diferenças humanas resultam do modo como cada indivíduo utiliza a sua liberdade. São as nossas escolhas e ações que moldam aquilo em que nos tornamos. Portanto, o Espírito traz claridade sobre um dos conhecimentos mais antigos da humanidade, que é a paleogenésia, ou a lei paleogenésica, que é exatamente a lei dos renascimentos. Desde os egípcios, passando pelos filósofos e poetas gregos, passamos à Idade Média, chegando à modernidade, a ideia da reencarnação esteve sempre presente entre todos os povos da Terra, com Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, depois mais tarde, anteriormente os Vedas, também no Egito, na Índia. Portanto, é uma lei divina que tem de ser inevitavelmente cumprida por todos os seres com igualdade e com justiça. Ao observarmos então as crianças, como conseguimos explicar a diversidade de tendências, gostos e virtudes que encontramos numas, como a bondade, a delicadeza, a sensibilidade, enquanto outras apresentam comportamentos marcados pela aspereza, pelo egoísmo e até pela maldade. Correspondendo então à alma humana às múltiplas facetas do caráter, tanto as virtudes como as imperfeições, poderíamos admitir, ainda que por um instante, que Deus, perfeição absoluta, fosse o Criador de almas imperfeitas? Aqueles que ignoram as leis espirituais argumentam que esse facto se deve exclusivamente à hereditariedade, à herança genética. Observemos agora os indivíduos que integram o nosso meio social. Detenhamos nas características dos seus corpos, as suas expressões, os gestos, sentimentos e formas de agir. Facilmente perceberemos as diferenças que entre eles existem. Enquanto em alguns reconhecemos uma mentalidade aberta, sensibilidade e dinamismo, noutros identificamos ainda limitações, dificuldades de compreensão ou comportamentos ainda marcados por menor desenvolvimento moral e intelectual. Portanto, isto vemos na sociedade em geral e vemos muito particularmente, por exemplo, nas escolas, não é? Portanto, os diferentes graus de desenvolvimento a todos os níveis em que nos encontramos todos ainda. Portanto, poderemos, de boa fé, atribuir a Deus a responsabilidade por essas diferenças? Claro que não, não é? Pois elas representam simplesmente manifestações distintas dos diversos níveis de evolução alcançados por cada indivíduo na sua trajetória humana. Se aceitarmos então a lei paleogenésica como a lei de vida, portanto das reencarnações, compreenderemos que os que chegaram primeiro cá são também os mais antigos. Tendo vivido e trabalhado por mais tempo, adquiriram então uma maior experiência e desenvolveram mais aptidões
encontrando-se por isso mais adiantados no caminho ascensional da evolução. Também quem hoje vive num corpo material, seja na carne, como o nosso, já assim habitou inúmeras vezes. Passamos por experiências como senhores ou vassalos, nobres ou plebeus, ricos ou pobres, em vidas de prazer e de sofrimento. E também quem hoje vive num corpo material, quando passa a habitar várias vezes, passamos por eles também. E continuaremos a retornar em diferentes personalidades e ambientes para adquirir a experiência necessária à sabedoria. A sabedoria plena, que une o conhecimento, a inteligência, a vontade, o amor e a compreensão. O espírito necessita exatamente do corpo para evoluir nos planos materiais, onde adquire experiência, amadurecimento e fortaleza por meio dos desafios da existência de cada dia. Nas etapas iniciais da jornada humana, fortalece então na luta pela sobrevivência ainda, pela aprendizagem na vida. Mas à medida que progride, enfrenta um combate mais profundo de superar a bestialidade ainda presente em si e vencer o mal que o cerca, avançando assim para patamares cada vez mais elevados de evolução e aperfeiçoamento espiritual. Cada existência terrena representa apenas um breve episódio da nossa vida imortal. No curto espaço de uma única encarnação, nenhuma alma conseguiria libertar-se completamente dos vícios, dos erros e dos instintos inferiores que constituem a bagagem acumulada ao longo das existências passadas. Necessitamos de muitas vidas e de muitos corpos, pois, como nos lembra Kardec, então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Portanto, para alcançarmos exatamente o fim da escala ascensional, que é a perfeição, meta em cuja direção todos avançamos lentamente, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Portanto, uns caminham depressa, outros mais devagar, mas todos vamos lá chegar. Victor Hugo, o célebre poeta, romancista e dramaturgo francês, autor de livros espíritos, como temos aí o sublime Expiação, explicou, também de forma inequívoca, as suas profundas convicções na reencarnação, portanto, nas leis poligenésicas, com as seguintes palavras que nos deixou. Sinto em mim toda uma vida futura. Sou como a árvore podada de que brotam rebentos cada vez mais fortes. Subo em direção ao infinito. E se a terra me fornece a seiva que me sustenta materialmente, o céu ilumina-me com o reflexo dos mundos entrevistos. Há quem diga que a alma é só a expressão das forças corporais, mas eu pergunto, por que é a minha mais luminosa agora, quando a vida se me esvai e as forças corporais me abandonam? Viverei 1000 vidas futuras, continuarei a minha obra, escalarei de século em século todas as rochas, todos os perigos, amores, paixões e angústias. E após milhares de ascensões, liberto e transformado o meu espírito, voltará à origem, fundindo-se na realidade absoluta como o raio de luz volta ao sol. Aqui salvaguarda que o espírito conserva sempre a sua individualidade, não é? Portanto, quando regressa ao mundo imaterial, mas ele conserva sempre a sua individualidade. Apresento aqui também o simbólico epitáfio de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, portanto, é uma célebre personalidade do século XVIII, o grande físico. Ele distinguiu-se como o grande... Foi ele o inventor do para-raios, por exemplo, mas ele distinguiu-se também a nível político, tem a ver com a independência, por exemplo, dos Estados Unidos, mas ele distinguiu-se também na literatura, na economia, portanto, um espírito muito versátil também. E, portanto, ele, entre outros, professava também a doutrina das vidas sucessivas e foi ele próprio quem redigiu o epitáfio destinado a colocar no seu próprio túmulo, no qual se revelam profundas convicções paligenésicas também. Mas este epitáfio nunca chegou a ser lá colocado, segundo a informação que eu tenho, apesar que ele deixou para que isso acontecesse, então ele deixou isto. Ele era impressor, estava ligado aqui também à impressão de livros, ele diz assim: o corpo de Benjamin Franklin, impressor, tal como a capa de um livro velho, despojada do título e dos dourados, jaz aqui, entregue ao alimento dos vermes. Mas a obra não se perderá, pois reaparecerá numa nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor.
Eu acho com muita piada, mas eu acho que ele diz aqui muitas coisas, não é, que eu achei extraordinário, gostei muito com isto aqui também. Portanto, a vida do espírito é una e imortal, desenvolvendo-se através de ciclos que correspondem às suas necessidades de progresso. E cada um desses ciclos integra, pois, um vasto programa de aprendizagem e realização a cumprir no mundo onde o espírito desce, portanto, para encarnar. Digo desce porque nós temos muita ideia do céu lá em cima, não é? Porque nós estamos aqui em baixo, mas nós sabemos que não é bem assim. Quando esse programa é concretizado numa única existência, isso não acontece, não é? Pronto, aqui é só para exemplificarmos, na qual o espírito consegue realizar plenamente os objetivos a que se propôs cumprir, o ciclo limita-se então a essa passagem pelo referido mundo. Contudo, perante o ainda reduzido grau evolutivo da nossa humanidade, não conseguimos realizar plenamente esse programa numa só existência e por isso regressamos repetidas vezes em novas experiências encarnatórias até que o possamos concluir. Portanto, o nosso mundo, a Terra, diga-se de passagem, não se encontra entre os mais adiantados, mas também entre os mais atrasados também não é? Portanto, constitui uma escola de aprendizagem e de aperfeiçoamento para espíritos que se encontram em diferentes graus de evolução, aqui numa escala mediana. Em cada existência somos chamados a realizar uma etapa de aprendizagem, ou mesmo a concluir experiências anteriormente iniciadas, no ambiente que melhor corresponde, pois, às nossas necessidades evolutivas e de acordo, então, com o grau de adiantamento moral que nós alcançamos. Quando os objetivos dessa encarnação não são plenamente alcançados, novas oportunidades nos são então concedidas para retomar o caminho e prosseguir o nosso desenvolvimento. E perguntamos mais uma vez, então, quantas vezes teremos então de voltar a encarnar? Tantas quantas forem necessárias então ao nosso progresso. Não é? Não existe um número fixo de encarnações, pois isso depende das escolhas que fazemos, dos esforços e dos empreendimentos que do nosso avanço espiritual, sempre em harmonia com as necessidades evolutivas do espírito em relação com o programa traçado no plano espiritual. Não é? Mas, bom, para a nossa consolação, podemos afirmar que as maiores dificuldades vão ficando já para trás, não é? Perdidas na longa trajetória das reencarnações que temos para trás. Não é? Mas o que é que se entende então por um ciclo reencarnatório? Portanto, na visão espírita, um ciclo reencarnatório corresponde ao conjunto de experiências vividas pelo espírito ao longo de várias existências necessárias para o desenvolvimento de determinadas conquistas morais e intelectuais. Por exemplo, suponhamos, que um espírito estabeleça, antes de uma nova encarnação, um programa de aprimoramento voltado para a conquista da paciência, da prudência e de outras virtudes semelhantes. Este compromisso implica, então, um grande esforço de superar tendências ainda presentes como a inquietação, a irritabilidade, a impaciência e a cólera, não é? Que nos assumem muitas das vezes também. Portanto, a realização desse objetivo, portanto, poderá exigir apenas algumas existências, talvez 2, 5, ou poderá necessitar de 10, 20 ou mais encarnações. Não é? Não existe um prazo fixo ou limite determinado, pois cada espírito progride de acordo com o seu próprio empenho, vontade e aproveitamento das oportunidades que lhe são concedidas. E o conjunto dessas vidas sucessivas, durante as quais se trabalha para alcançar determinada conquista espiritual, constitui então um ciclo reencarnatório. Naturalmente que, ao longo desse mesmo percurso, o espírito não se dedica apenas a uma única aprendizagem, não é? Paralelamente ao desenvolvimento de uma virtude específica, acumula inúmeras experiências e aumenta então a sua inteligência, fortalece o pensamento e desenvolve outras qualidades morais que contribuem gradualmente para a sua evolução. Suponhamos agora, para percebermos também melhor isto, que após a realização de vários ciclos reencarnatórios, tínhamos alcançado um grau de progresso intelectual bastante elevado, então, mas que ainda nos falta então a conquista mais sublime da evolução espiritual, que é o amor. E então, nesse patamar evolutivo, inicia-se uma nova etapa de aprendizagem, um novo ciclo de encarnações com o objetivo de superar o egoísmo, uma das imperfeições mais profundas ainda
presentes na nossa alma e constitui como raiz de muitos outros desequilíbrios morais, dos quais derivam sentimentos e comportamentos como a inveja, a avareza, o apego excessivo ao próprio interesse, o ciúme, o orgulho e a soberba. É isto que nós denotamos cada vez mais na nossa sociedade também, não é? Quantas vezes teremos de viver novamente para superar ou eliminar todas essas imperfeições e conquistar plenamente o amor fraternal? Muitas ou poucas, não é? Depende do grau de imperfeição que cada um estado em que cada um se encontre, não é? E do esforço que fizer para atingir exatamente o fim a que se propõe. A conquista do amor, na sua expressão mais elevada, é uma jornada gradual, constituída através de experiências, de renúncias, reparações e do exercício constante do bem. Cada encarnação oferece ao espírito novas oportunidades de crescimento, aproximando passo a passo então da plenitude espiritual. E então, aqueles que acreditam alcançar a chamada salvação ou a glória numa única existência, terão refletido profundamente sobre o verdadeiro significado de uma e de outra? Terão consciência das imperfeições que ainda trazem consigo? Consideram-se suficientemente aperfeiçoados para atingir esse estado sublime no breve período de uma única vida? Portanto, na perspectiva espírita, nenhuma conquista espiritual é obtida sem mérito. A verdadeira felicidade não é um prémio conseguido gratuitamente, mas o resultado natural do trabalho perseverante de cada espírito sobre si mesmo, na conquista das virtudes e na vivência do amor. Os nossos erros, manifestados por pensamentos, por palavras, por ações, geram forças energéticas desequilibradas que se vinculam a nós. Essas energias empregam a nossa própria natureza psíquica, obscurecem e intensificam a alma, produzindo um desajustamento na parcela do cosmos em que estamos inseridos, que tem de ser corrigido. E essa correção, ou reajustamento, que muitas das vezes nós achamos que é um castigo, não é? Deverá realizar-se preferencialmente de uma forma voluntária, através do amor. Um amor sentido e vivido nas relações com o próximo e com o resto da criação. Quando o espírito resiste a esse processo de transformação, a lei divina conduz igualmente ao reajustamento, muitas vezes por meio de experiências educativas de dor, que despertam a consciência e favorecem o progresso espiritual. Não é? Portanto, fazendo um ponto de situação destas ideias que estamos aqui a tentar partilhar convosco, é que nós acabamos então aqui a ver um bocadinho que o número de vidas futuras, então, ou de reencarnações necessárias para que o espírito alcance a meta da sua evolução, não está previamente determinado pela lei divina. A vida do espírito é una e eterna. As sucessivas encarnações nos mundos materiais constituem etapas dessa existência imortal, proporcionando-lhes as experiências indispensáveis à aquisição da sabedoria, da purificação moral e das virtudes que o conduzem gradualmente à perfeição, meta a que todos estamos destinados. Alcançada essa condição, o espírito liberta-se da necessidade de reencarnar nos mundos materiais, por já ter cumprido a finalidade educativa dessas experiências, prosseguindo então a sua evolução em mundos mais adiantados. É importante salientar que o intervalo entre duas existências físicas não está cronologicamente determinado. Está bem? Portanto, não é para todos igual, como muitas vezes se supõe. Enquanto alguns espíritos, movidos pelo sincero desejo de progredir, regressam relativamente depressa à vida corporal, outros permanecem períodos mais longos no plano espiritual, prosseguindo aí a sua aprendizagem, refletindo sobre as experiências vividas e preparando as etapas seguintes da sua jornada evolutiva. Quase como se estivesse a fazer, mesmo a fazer um balanço, não é? Vendo o deve e o haver, portanto o que já foi feito tem que ser feito quando voltar e para pôr em prática esse plano então. Portanto, de um modo geral, pode dizer-se que os espíritos que ainda necessitam de maiores experiências educativas costumam reencarnar com maior frequência, embora esse retorno dependa sempre das condições e possibilidades também que lhes são proporcionadas exatamente pelo Criador.
Nas primeiras fases da etapa humana, as reencarnações tendem a ser mais frequentes em virtude das necessidades que o espírito tem de adquirir experiências fundamentais ao seu desenvolvimento. À medida que progride e deixa para trás os níveis mais primitivos da existência, então, portanto, vão ser cada vez mais distantes as reencarnações. Contudo, perante este avanço intelectual nem sempre é acompanhado pelo correspondente progresso moral. Portanto, temos aqui o egoísmo e o orgulho, muitas das vezes, que nos acompanham durante muito tempo, não é? E é por isso que a evolução espiritual exige o desenvolvimento harmonioso da inteligência e do sentimento, pois somente o aperfeiçoamento moral permite ao espírito utilizar corretamente, então, depois os conhecimentos que vai adquirindo ao longo das vidas. Quando se encontra nos estados mais primitivos da evolução, o espírito raramente infringe as leis divinas de forma consciente. Porquê? Porque age predominantemente sob o impulso do instinto. Contudo, à medida que desenvolve a inteligência e adquire maior liberdade de escolha, aumenta também a sua responsabilidade pelos próprios atos, não é? Portanto, se cede ao egoísmo, ao orgulho e às demais paixões inferiores, afasta-se da lei do amor e cria para si as consequências naturais das escolhas que vai fazendo e que mais tarde terá de reparar. Muitas vezes, fortemente identificado com essas tendências, permanece durante largos períodos em regiões inferiores do plano espiritual, em sintonia com espíritos que alimentam os mesmos sentimentos e inclinações. E nessas condições pode exercer influência sobre os encarnados, que lhes são moralmente afins, estimulando neles pensamentos e impulsos semelhantes aos que ainda cultiva. São entidades que em muitas religiões são conhecidas, denominadas pelos demónios, não é? Mas nós sabemos que são simplesmente espíritos imperfeitos ainda. Portanto, mas, no entanto, ninguém permanece indefinidamente nesse estado, porque isso é contrário exatamente à lei do progresso. Chega sempre um momento em que o espírito desperta para a realidade da vida espiritual e reconhece os reparos e a necessidade de renovação, aceitando assim renovar-se e as novas experiências para se educar e para se aperfeiçoar. Quando o espírito já alcançou um apreciável grau de desenvolvimento moral e intelectual, como sucede com aqueles que se destacam pelo uso esclarecido da inteligência, pela vivência do amor e da prática do bem, desperta neles então uma necessidade íntima e profunda de prosseguir a obra de aperfeiçoamento iniciada nas existências anteriores, temporariamente interrompida pela desencarnação. Consciente de que a morte representa apenas uma etapa da transição e não o fim da vida, o espírito prepara-se então para retomar uma nova existência, os compromissos assumidos consigo mesmo e perante a lei divina, dando continuidade ao seu progresso de evolução e ao cumprimento das tarefas que favorecem o seu progresso. E assim, após uma permanência mais ou menos longa no plano espiritual, os espíritos que já alcançaram um maior grau de perfeição sentem então um intenso desejo de continuar o seu aperfeiçoamento e de aumentar então as suas conquistas espirituais. E isto ocorre porque, embora no mundo espiritual eles encontrem condições mais amplas de aprendizagem e de trabalho, árduo também, a encarnação nos mundos físicos constitui uma oportunidade valiosa e da experiência de superação dos desafios que contribuem para o seu adiantamento e as experiências no plano físico todos temos que passar por elas, não é? E então, movidos por esse impulso de renovação e de crescimento, renunciam temporariamente às condições mais harmoniosas no plano espiritual e decidem regressar à vida corporal, retomando a caminhada no campo das provas e das realizações humanas. Algumas vezes, porém, podem enfrentar dificuldades maiores do que aquelas que haviam previsto, por não terem avaliado plenamente as próprias forças diante dos desafios escolhidos. Antes da reencarnação, eles têm conhecimento, claro, das experiências e responsabilidades que poderão encontrar na nova existência física. Não é? Contudo, às vezes o desejo de progredir e de cooperar no próprio aperfeiçoamento fala mais alto do que exatamente a lembrança dessas dificuldades que são também escolhidas para eles. Portanto, a força interior, que é uma própria da lei da evolução, que impulsiona todos os espíritos ao avanço contínuo, e esse processo pode ser comparado
como por exemplo uma pessoa que seja empreendedora, não é? Que, mesmo conhecendo por vezes os riscos, está impelida exatamente a esse empreendimento e depois portanto, encontra mais dificuldades que aqueles desesperados. No entanto, não deixa exatamente de realizar exatamente esse empreendimento. A falta de harmonia, compreensão e elevação moral, que por vezes ainda caracteriza a convivência de muitos casais, constitui uma dificuldade para a formação de ambientes familiares mais favoráveis à recepção de espíritos com maiores conquistas espirituais. Em algumas situações, espíritos com compromissos elevados podem encontrar ao reencarnar lares marcados por desequilíbrios, conflitos ou limitações morais que tornam mais difícil a realização dos objetivos assumidos antes da encarnação. Nessas circunstâncias, podem enfrentar obstáculos significativos e não conseguir desenvolver plenamente o programa de trabalho e aprendizagem que haviam estabelecido para a nova existência. Mesmo assim, as mesmas experiências que parecem representar insucesso, muitas das vezes fazem parte do processo evolutivo, não é? Pois oferecem ao espírito novas oportunidades de aprendizagem, fortalecimento e reajuste. Os espíritos que já alcançaram um elevado grau de evolução, ao reencarnarem em ambientes e condições más, podem experimentar grandes dificuldades, sobretudo durante a infância e a juventude, em razão da sua maior sensibilidade e da percepção mais apurada também que têm. Portanto, a diferença entre a sua realidade íntima e o meio em que se encontram pode gerar sentimentos de inadequação, sentirem-se às vezes desintegrados de determinadas famílias, isolamento ou dificuldade de adaptação às circunstâncias que os rodeiam. E por essa razão, algumas vezes, são consideradas pessoas que vivem, que nós dizemos às vezes que vivem no mundo da Lua, que estão no meio da Lua, não é? Que é uma expressão que nós usamos muito para descrever a sua tendência à introspeção, à contemplação, ao idealismo e à busca de realidades até mais elevadas. Contudo, portanto, essa aparente evasão da realidade não representa falta de interesse pela vida material, mas pode refletir uma natureza mais voltada para valores espirituais, para a criatividade, para a reflexão profunda e para os ideais superiores que já trazem consigo. Os espíritos já mais evoluídos, quando retornam ao mundo material, fazem geralmente em missões específicas, com o propósito de colaborar no progresso das humanidades e contribuir para a realização dos planos superiores de evolução espiritual. E por possuírem uma sensibilidade espiritual mais desenvolvida e uma condição vibratória mais elevada, eles procuram, antes da reencarnação, então, escolher com prudência a responsabilidade e com responsabilidade a família que lhes servirá então de acolhimento nos primeiros anos da vida corporal. E essa escolha esta escolha não tem a ver com critérios de riqueza, de posição social ou até vantagens materiais, não é? Mas sobretudo nas condições morais e espirituais daqueles que irão desempenhar o papel de pais. Claro que estes meios de riqueza, da forma como vêm determinadas famílias, são muitas das vezes exatamente o ambiente que cada um precisa exatamente para se desenvolver, não é? Determinadas qualidades. Tal decisão exige, e com as tarefas que pretende realizar durante a nova existência, eles buscam cuidadosamente e preparam intimamente relacionado o programa assumido então pelo espírito. Portanto, assim, um ambiente que favoreça o cumprimento do seu programa evolutivo. Embora mesmo diante de uma preparação criteriosa possam surgir novos desafios e obstáculos próprios da condição humana que constituem oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Não é? Portanto, aqueles que assumem compromissos de maior responsabilidade, vinculados a tarefas de auxílio, esclarecimento e renovação, realizam, portanto, uma preparação mais ampla e cuidadosa, planeando com muita antecedência exatamente as condições da futura reencarnação, os meios para o cumprimento da sua missão, que se propõe então cumprir. Nas primeiras fases da evolução humana, o espírito, ainda pouco desenvolvido, não possui condições suficientes para participar de uma forma consciente e ampla na definição da sua futura experiência reencarnatória. Portanto, nessa fase, a sua reencarnação é orientada então por espíritos mais esclarecidos que atuam em benefício do seu progresso, tendo em conta as suas necessidades de aprendizagem, o grau de amadurecimento e as possibilidades de realização então que ele enfrenta. Portanto, é importante compreendermos que a responsabilidade daqueles que, pelo uso inadequado do livre-arbítrio, persistem na prática do mal,
exploram a ignorância de seus semelhantes ou provocam o sofrimento de forma deliberada. Portanto, todo o desequilíbrio moral gera consequências e conduz o espírito à necessidade de reajuste perante a lei divina. A evolução espiritual segue um caminho contínuo e nenhum espírito permanece afastado indefinidamente do progresso. Quando ainda não reúne condições para acompanhar determinados padrões evolutivos de um mundo em transformação, poderá encontrar noutros ambientes compatíveis com as suas necessidades de aprendizagem, novas oportunidades de renovação e desenvolvimento. Portanto, nessas experiências, a consciência desperta gradualmente para os valores superiores que não soube cultivar anteriormente. Portanto, o afastamento temporário de uma condição mais favorável, ou seja, nascer numa família mais abastada, com melhores condições, ou ao contrário, não representa, ou contrariamente, portanto, não representa uma condenação definitiva, não é? Portanto, representa exatamente um sítio onde precisa estar para trabalhar exatamente essas questões também, sempre de acordo com a harmonia e com as leis da evolução. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Não seria mais fácil saber exatamente o que viemos aprender e realizar nesta vida? Muitas pessoas, movidas pela vaidade e até muitas vezes pelo orgulho, recusam-se a admitir que tenham passado exatamente por formas de vida inferiores, de ignorância, alegando que se a reencarnação fosse uma realidade, então teriam de conservar a lembrança das vidas anteriores. O que conservamos das existências anteriores não são as lembranças dos factos vividos, mas as aquisições do espírito. Ou seja, não é o que nós fazemos em cada dia, não é? Portanto, em cada um dos nossos dias, mas aquilo que é realmente importante e que nós vamos acumulando nesta nossa bagagem. Portanto, a nossa personalidade atual, aquilo que consideramos o nosso caráter, bem como o conjunto dos nossos gostos, tendências, aptidões, a capacidade intelectual, o dinamismo e outras qualidades, é o resultado das experiências adquiridas e das vicissitudes vividas ao longo das existências anteriores. Fundamentalmente, o que recordamos das existências passadas, porque essas lembranças não se encontram acessíveis à memória da personalidade atual. Pronto, esta reflete apenas as experiências que, por intermédio dos sentidos, foram registadas pelo cérebro físico, instrumento que a mente se serve para se manifestar durante a encarnação. Portanto, as aquisições realizadas de vidas passadas, porém, permanecem conservadas no espírito, revelando sobretudo sob a forma de tendências, de aptidões, intuições e valores morais também. Todavia, aqui sabemos que nos espíritos que alcançaram um elevado grau de evolução, a consciência espiritual manifesta-se com maior intensidade, permitindo em determinadas circunstâncias recordar episódios de existências anteriores e até por vezes mais de uma encarnação. Em alguns casos, podem igualmente perceber qual é o maior ou menor nitidez aspectos da vida no plano espiritual entre duas existências corporais. Durante estados de profunda elevação interior, portanto da oração, do recolhimento, da meditação, alguns podem experimentar fenómenos de emancipação da alma, em que o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Em determinadas circunstâncias, essa emancipação pode depois revestir a forma de êxtase, estado em que a consciência alcança percepções mais amplas da realidade espiritual. O espírito estático, como nos diz, como vemos no livro dos Espíritos, vê esses mundos e compreende a felicidade dos que nele habitam, de onde nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Em contrapartida, para aqueles que antes da reencarnação se encontravam em regiões espirituais inferiores, a recordação plena dessa realidade poderia constituir fonte de profundo sofrimento e perturbação. Portanto, o esquecimento do temporário passado representa, assim, uma sábia disposição de Deus, oferecendo ao espírito a oportunidade de recomeçar, reparar os seus erros e prosseguir o aperfeiçoamento sem o peso constante das recordações que poderiam comprometer o seu progresso. As leis da vida fazem parte das leis divinas e são perfeitas, pois refletem a justiça, o amor e a harmonia que regem toda a criação.
Quando assim não nos parecem, isso deve-se ao conhecimento ainda muito limitado que nós temos dessas leis. Portanto, analisemos, portanto, as vantagens que o esquecimento do passado nos proporciona, então. Não seria um pesado sofrimento para nós conservarmos a lembrança de antigos erros, das pessoas a quem prejudicamos e dos sentimentos de vingança que poderiam ainda despertar em nós? O conhecimento de um passado marcado por erros e experiências dolorosas, como ainda ocorre com grande parte da humanidade, poderia constituir uma sobrecarga demasiado pesada para muitos espíritos. Somente aqueles mais preparados moralmente conseguiriam suportar então tais recordações sem se perturbarem, enquanto que outros podiam ser dominados por inquietações e sentimentos que dificultariam então o seu progresso. Como reagiriam aqueles que na existência anterior tivessem vivido entre riquezas, luxos e esbanjamento, se agora, em virtude da lei de causa e efeito e das necessidades do seu próprio progresso espiritual, se encontrassem submetidos a uma existência de pobreza e grandes dificuldades? Que sentiria aquela pessoa que, tendo sido prejudicada noutra existência, diretamente ou por intermédio de alguém muito querido, reencontrasse no círculo das suas relações atuais o espírito que outrora lhe causara sofrimento? Como reagiria diante dessa oportunidade de convivência e aprendizagem? Suponhamos que, conservando a memória do passado, identificássemos entre as nossas relações atuais alguém que numa existência anterior nos tivesse acusado injustamente de um crime que não cometemos, levando-nos ao sofrimento e à privação da liberdade, ou que, movido pelo fanatismo e pela intolerância, tivesse contribuído para as nossas aflições. Que consequências poderiam resultar deste reencontro? Não despertariam em nós sentimentos de mágoa, revolta, o mesmo desejo de vingança, dificultando a reconciliação e o progresso espiritual de ambos? Poderia, enfim, uma criança suportar a recordação de cenas dolorosas e aflitivas vividas em existências anteriores? É provável que tais lembranças, se plenamente despertas, lhe constituíssem uma carga demasiado pesada, podendo gerar sofrimentos morais e perturbações no seu desenvolvimento. Que pode representar o passado de cada um de nós? Violências, ódios, ressentimentos, vinganças, injustiças e um longo rol de erros e desvarios que só perturbariam o nosso equilíbrio físico, convertendo-nos então a vida num tormento e que o nosso espírito fraco não conseguiria resistir. Não é? Ao invés, então, através do esquecimento temporário do passado, renascendo para uma vida nova, num ambiente adequado às suas necessidades evolutivas, sob a influência de uma nova educação, o espírito encontra então melhores condições para se renovar e para progredir. E, portanto, aqui a perspectiva modifica-se completamente então. Constituindo cada existência uma nova oportunidade de aprendizagem e progresso, a recordação integral do passado poderia constituir um grande obstáculo ao aproveitamento da experiência atual e ao cumprimento dos objetivos que nos propusemos então alcançar. Além disso, o conhecimento completo das nossas vidas passadas apresentaria sérias dificuldades, não apenas no âmbito individual, mas também nas relações sociais, não é? Portanto, nós enquanto sociedade, portanto, seria muito complicado encontrarmos depois também outras pessoas. Aqueles que ao longo da história cometeram graves erros e retornassem à encarnação para reparar as suas faltas, poderiam ver-se constantemente confrontados com as lembranças dolorosas das próprias ações, das consequências que provocaram e dos sofrimentos causados a outros espíritos. Tal peso poderia dificultar a sua renovação interior, em vez de favorecer a aprendizagem e a transformação moral. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esta é uma frase que eu gosto muito também. Ela normalmente é atribuída a Chico Xavier, não é? Mas que não está, segundo eu, pelo menos eu procurei tudo, e não encontro obra nenhuma em que ela esteja presente.
ela é mais atribuída a um escritor, penso que americano, que é James Sherman, mas que vai também nesta sequência, e sendo de Chico, eu sendo dele, eu acho que faz muito sentido também aqui para aquilo que nós pretendemos aqui divulgar. Portanto, quantas lembranças não desejaríamos, portanto, vendo isto tudo, para além disto, quantas lembranças não desejaríamos nós, por vezes, libertarmos da nossa mente, até mesmo da existência atual, por constituir, então, pesados obstáculos à nossa paz interior, não é? Portanto, quanto mais lembrarmos de todas estas questões, como é que seria a nossa vida. E como já está na hora, e para concluir, então, só... então, se eu conseguir ver daqui... O que é que nós estamos, então, o que é que podemos concluir? Todos estamos fadados, então, à perfeição, não é? Ou seja, o nosso destino é a perfeição. Todos partimos daqui deste ponto, portanto, qual é o ponto de partida? É o mesmo para todos, todos somos criados simples e ignorantes, nós somos todos iguais. Outra coisa que todos estamos destinados é o ponto de chegada, que é na perfeição. O que é que varia aqui, então, para todos nós? É exatamente o percurso que nós vamos fazendo e o tempo no qual fazemos. Portanto, um caminho gradual e lento, um caminho tortuoso ou não, portanto, de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo pelo caminho, conforme as distrações, conforme o nosso esforço. Portanto, temos aqui exatamente o nosso livre-arbítrio também e, portanto, de acordo com as nossas escolhas, nós chegamos mais rapidamente ou não, mas todos vamos lá chegar um dia. É este o trabalho, então, que tínhamos para partilhar aqui. Foi esta a bibliografia, as fontes principais, então, que nos serviram de base, então, para este trabalho. Muito obrigada, espero que tenha compreendido alguma coisa. Então, se for confortável, cerrar os olhos para mais facilmente nos recolhermos da agitação. E assim, agradecemos a Jesus a vida de cada um de nós, a oportunidade que sempre nos dá de corrigirmos e melhorar o nosso percurso. Pedimos também que nos ajude a estarmos sempre conscientes do nosso propósito de vida e a ter forças para concretizar o nosso plano reencarnatório, para que possamos ascender à escala dos mundos mais evoluídos, aproximando-nos mais dele e de Deus. Movemos então todos para casa, para a vivência em cada dia, a consciência desperta para o esforço incessante que cada um de nós necessita para atingir a meta a que todos estamos destinados, a perfeição. Obrigada, Jesus, por nos proporcionar estes momentos de aprendizagem e de partilha de conhecimentos que nos vão afastando da ignorância. E obrigada a todos por estarem aqui e desejo um bom regresso aos lares de cada um. Obrigada.